Existe uma ideia que aprendemos desde crianças e que talvez seja uma das maiores ilusões da astronomia. Acreditamos conhecer o sistema solar. Pensamos no Sol, nos planetas girando em suas órbitas e imaginamos que nossa vizinhança cósmica termina ali. Mas essa imagem está incompleta, muito incompleta. A verdade é que vivemos cercados por mundos invisíveis, estruturas gigantescas e lugares tão extremos que desafiam qualquer tentativa de imaginar como realmente é o nosso endereço no universo. Logo além dos planetas conhecidos, existem oceanos de gelo escondidos, regiões mergulhadas em escuridão permanente, fronteiras que se estendem por trilhões de quilômetros e objetos que permaneceram praticamente intocados desde o nascimento do sistema solar. Alguns desses mundos podem guardar a chave para a futura exploração humana do espaço. Outros preservam registros de um passado tão antigo que funcionam como verdadeiras cápsulas do tempo da formação dos planetas. E existem ainda estruturas tão enormes que envolvem completamente o sistema solar, embora a maioria das pessoas sequer saiba que elas existem. Neste documentário, vamos abandonar a visão tradicional dos livros e seguir por um caminho muito mais surpreendente. Vamos atravessar regiões onde a luz do Sol quase não chega, explorar territórios congelados além da órbita de Netuno, descobrir por que a Lua pode se tornar o primeiro grande posto avançado da humanidade e revelar que o sistema solar é muito maior, mais complexo e muito mais misterioso do que imaginávamos. Para iniciar nossa jornada, deixaremos o plano dos planetas para enxergar o sistema solar de uma perspectiva completamente diferente. Vamos revelar as gigantescas estruturas invisíveis que cercam nossa vizinhança cósmica e entender por que o universo é muito maior do que aprendemos na escola. Depois iremos até nosso satélite natural, a Lua, um mundo que parecia completamente conhecido, mas que hoje se tornou o principal alvo da nova corrida espacial. Vamos descobrir por que encontrar água em seu polo sul pode definir o futuro da exploração humana muito além da Terra. Na sequência, viajaremos para além da órbita de Netuno, onde começa o misterioso Cinturão de Kuiper, uma região escura e congelada que preserva, há bilhões de anos, os vestígios da formação do sistema solar e guarda alguns dos mundos mais antigos que existem. E para encerrar nossa viagem, conheceremos Orcus, um planeta anão pouco conhecido que desafia tudo o que imaginamos sobre os confins do sistema solar. Um mundo distante, apelidado de Anti-Plutão, que pode esconder respostas importantes sobre a origem e a evolução da nossa vizinhança cósmica. Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo em uma viagem incrível, onde cruzaremos os limites do sistema solar. A vida inteira olhamos para o sistema solar da maneira errada. Desde criança, uma imagem simples é mostrada para a gente. O Sol no centro e os planetas girando ao redor, todos alinhados, como se fosse um disco perfeito, limpo e organizado. Um sistema fácil de entender, mas essa imagem esconde muita coisa. E é aí que surge uma pergunta quase óbvia. O que existe acima e abaixo desse disco? Se você pudesse sair desse plano, subir ou descer além das órbitas dos planetas, você não encontraria vazio. Você entraria em algo muito maior e estranho. Estruturas gigantescas cercam o sistema solar em todas as direções. Nuvens de gelo que se estendem por trilhões de quilômetros. Bolhas cósmicas criadas por explosões de estrelas, regiões do espaço onde o próprio Sol está viajando agora, sem que a gente perceba.
A verdade é que o Sistema Solar não é um disco isolado flutuando no nada. Ele está imerso, atravessando e sendo moldado por estruturas gigantescas. Por isso, vamos sair desse plano tradicional e explorar o que realmente existe acima, abaixo e ao redor de tudo que conhecemos. Porque quando abandonamos a visão plana do Sistema Solar, começamos a realmente enxergar nosso lugar no universo. Antes de subir ou descer, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Por que o Sistema Solar é um disco? Bom, isso basicamente não é uma coincidência, é física. Tudo começou há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando o Sistema Solar ainda não existia. Apenas uma gigantesca nuvem de gás e poeira perdida no espaço. Fria, difusa e caótica. Mas então, algo mudou. Essa nuvem começou a colapsar sob sua própria gravidade, e à medida que ela encolhia, ela começou a girar. E quando uma estrutura como essa começa a girar, ela não continua esférico por muito tempo. Ela achata, exatamente como uma massa de pizza quando girada no ar. Quanto mais rápido gira, mais ela se espalha, formando um disco. E foi exatamente isso que aconteceu. No centro, o material se acumulou e deu origem ao Sol. Ao redor, esse disco giratório, chamado de disco protoplanetário, começou a formar os planetas, grão por grão, rocha por rocha, colisão após colisão, tudo dentro desse mesmo plano achatado. E é por isso que hoje os planetas orbitam o Sol quase todos alinhados, como se seguissem uma estrada invisível no espaço. E essa estrada tem nome: Plano da Eclíptica. No entanto, isso não é perfeito. Mercúrio, por exemplo, é inclinado em cerca de 7 graus. E Plutão? Quase 17 graus. Já os cometas? Bom, alguns simplesmente ignoram completamente essa organização. Eles chegam em ângulos extremos, quase perpendiculares, como um projétil atingindo a superfície plana de um rio. Mesmo assim, a regra geral continua válida. Os planetas principais estão todos confinados dentro de uma faixa incrivelmente fina, quase plana, em escala cósmica. E essa aparente simplicidade que esconde o que vem a seguir. Porque esse disco organizado, que a gente vê na verdade, está inclinado, atravessando a galáxia de um jeito que quase ninguém imagina. Acabamos de entender o porquê de o Sistema Solar ser basicamente um disco, mas esse disco não está reto no universo. Na verdade, ele está inclinado, e bastante. Cerca de 60 graus em relação ao plano da nossa galáxia, a Via Láctea. Pensa nisso por um segundo. A Via Láctea também é um disco gigantesco, com bilhões de estrelas organizadas em braços espirais, girando ao redor de um centro. E o nosso Sistema Solar está dentro desse disco, mas não alinhado com ele. Nós estamos meio de lado, como se alguém tivesse pegado o Sistema Solar e inclinado ele dentro da galáxia. E isso muda completamente a forma como a gente entende acima e abaixo. Porque quando você aponta para cima no plano dos planetas, você não está indo simplesmente para fora. Você está indo em uma direção que é, ao mesmo tempo, para frente e para trás, dentro da galáxia. E tem mais. O Sol, levando todos nós juntos, está viajando ao redor do centro da Via Láctea a uma velocidade absurda, cerca de 828 mil quilômetros por hora. Mas por causa dessa inclinação, nós não estamos deslizando suavemente pelo disco galáctico. Estamos cortando a galáxia em um ângulo, como um barco atravessando a água em diagonal, criando ondas e deixando um rastro atrás. E isso leva a uma conclusão ainda mais estranha. No espaço não existe cima nem baixo. Aqui na Terra isso faz sentido. A gravidade define tudo: chão, céu, direção. Mas no espaço, dois astronautas podem estar de cabeça para baixo um em relação ao outro, e nenhum deles está na direção errada. Tudo depende do ponto de referência. E no nosso caso, esse ponto é o plano da eclíptica, aquele disco onde os planetas orbitam. E a partir dele, a gente consegue finalmente fazer a pergunta certa:
O que existe nas direções que saem desse plano? E a resposta é muito mais impressionante do que parece. Se você sair do plano dos planetas, subir ou descer, atravessando esse disco invisível, a primeira coisa que você descobre é surpreendente. A primeira grande estrutura não está só acima ou abaixo. Ela está em todas as direções ao mesmo tempo. Essa estrutura é chamada de nuvem de Oort, e ela não é um disco. Ela é uma esfera gigantesca envolvendo todo o sistema solar, como uma bolha invisível de detritos congelados, uma espécie de casca cósmica formada pelos restos da criação dos planetas. E a escala disso é difícil de imaginar. A nuvem de Oort começa a cerca de 2.000 unidades astronômicas do Sol e pode se estender até incríveis 100.000 unidades astronômicas. Só para comparar, Netuno, o planeta mais distante, está a apenas 30 unidades astronômicas. Ou seja, essa nuvem vai tão longe que chega a quase 1/4 da distância até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. E lá dentro existem trilhões de objetos, pequenos corpos congelados feitos de água, amônia, metano, fragmentos primitivos, praticamente intocados desde o nascimento do Sistema Solar. Mas como tudo isso foi parar lá? No começo, o Sistema Solar era um lugar violento. Júpiter e Saturno, os 2 maiores planetas do Sistema Solar, agiam como verdadeiros lançadores gravitacionais. Eles capturavam esses objetos e depois os arremessavam para as regiões mais distantes. Alguns foram e nunca mais voltaram, mas outros ficaram presos em órbitas gigantescas, formando essa imensa esfera que hoje nos envolve. E mesmo sendo tão distante, nós sabemos que ela está lá,